Mas antes de adentrarmos a exposição do texto sacro, eu julgo necessário explicar para os irmãos, de forma bem sucinta por conta do tempo, a doutrina da santificação. A importância de explanar essa doutrina se dá pelo fato de que essa doutrina tem sido fruto de má compreensão. E o mau entendimento dessa doutrina fatalmente levará o cristão a ter uma percepção deturpada acerca da doutrina da salvação, podendo levar tais pessoas a acreditarem em salvação por meio de obras. Porque alguém pode olhar para esse trecho, que começou aí no capítulo 4, versículo 1, pode olhar para esses inúmeros imperativos que aparecerão no texto e chegar à conclusão ou entendimento equivocado de que é preciso obedecer esses mandamentos, essas ordens, para ser salvo. Porque está incutido na mente do ser humano que ele precisa fazer algo para agradar a sua divindade. Isso está presente em todas as religiões. Todas. Outro dia, conversando com o Enzo em casa, eu falando de alguma coisa de morte e tal, falei, se você morrer, você vai para onde? Ah, vou para o inferno. Tá bom. Mas o que tem que fazer para ir para o céu? Ah, tem que obedecer. Veja, o conceito de salvação por obras, na cabeça dele, eu não ensinei isso para ele. Ele nunca foi doutrinado por um católico. Isso está na raça humana. Nós achamos que podemos fazer algo para adquirir a salvação. E muitas pessoas olham para os imperativos que estão na palavra de Deus e entendem, eu preciso obedecer tudinho à risca para eu ser salvo. Isso é salvação por meio de obras. Na verdade é o contrário, porque você foi salvo, você obedece. Porque Ele te salvou, você tem prazer e você pode obedecer, com a motivação correta. Se alguém ainda pressupuser que a salvação é baseada na sua suposta santidade, esse alguém certamente não entendeu o capítulo 1, 2 e 3 dessa carta. Porque o capítulo 1, 2 e 3 deixa claro que não é possível o homem ser salvo por meio dos seus méritos. No capítulo 1 nós aprendemos que a salvação começa na eternidade passada, quando Deus, o Pai, junto com o Filho, resolveram salvar a humanidade. Nos predestinou em amor para sermos adotados como seus filhos. Quando nós entramos no capítulo 2, Paulo descreve a condição do homem sem Deus, morto em seus próprios delitos, escravo da sua própria natureza, escravo de Satanás, por natureza merecedor da ira de Deus. Como eu posso exigir de alguém nessas condições que viva uma vida santa? É impossível. Mas muitas pessoas entendem que é preciso ser santo para ser salvo. Mas é o contrário. Porque você é salvo, você pode viver uma vida santa. Deixa eu aplicar um teste bem rápido aqui para vocês. Pense e responda. Você é salvo porque é santo ou é santo porque é salvo? Sei que essa pergunta parece boba e nos faz lembrar do antigo comercial, né, para os mais velhos. Lembra? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Só os mais velhos, né? Aí entregou a idade. Parece uma pergunta boba, parece uma pegadinha, mas responder a essa pergunta não é tão fácil para algumas pessoas. Principalmente para aquelas que ainda estão habituadas com o sistema de salvação por meio de méritos, por meio de obras. Se você respondeu a pergunta dizendo que você é salvo porque você é santo, com isso você acaba de afirmar que a sua salvação foi merecida. Afinal, você foi salvo porque você é santo. Deus olhou e falou, esse rapaz é muito santo, eu vou salvar, ele merece. A resposta correta é, somos santos porque fomos salvos. Com essa resposta, você remove toda a ideia tola de salvação por meio de méritos humanos. Mas a dificuldade quanto a essa doutrina se dá pela má compreensão do que significa ser santo. O que significa ser santo? Se você perguntar para muitos cristãos hoje, você é santo? Tenho certeza que muitos responderiam de forma negativa. Isso já aconteceu aqui nessa comunidade no passado.
Mas isso ocorre por conta do catolicismo romano. O catolicismo romano comporta em seus sistemas de crenças a ideia de canonização de pessoas. As pessoas são elevadas ao patamar de santo. Isso fez, então, com que o entendimento bíblico acerca da doutrina da santificação ficasse obscurecido. Somado ao fato de que o nosso país, o Brasil, é um país católico, que absorveu esse entendimento do que é ser santo. E isso passou para muitos evangélicos que vieram do catolicismo. No romanismo, o santo é aquele que em vida ou até mesmo em morte realiza milagres, ou realizou algum dia. O santo no romanismo, no catolicismo romano, é descrito como alguém quase perfeito e quase sem pecado. As imagens de santos católicos que nós vemos é a imagem de alguém com um olhar sereno, uma auréola na cabeça. Aí eu pergunto, você é santo? Aí você pensa, peraí, eu sou pecador. Nunca fiz nenhum milagre. Deixa eu ver. Não tem nenhuma auréola na minha cabeça. Eu acho que eu não sou santo. O significado do que é ser santo no catolicismo passou a ter uma conotação supra-espiritual. Se distanciaram completamente do ensino bíblico. E por conta dessa confusão, muitos evangélicos titubeariam em responder positivamente à pergunta: você é santo? Mas qual é o significado da palavra santo? O texto de 1 Pedro que mencionei há pouco é uma citação de Levíticos 20, versículo 7, que diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. A palavra hebraica que foi usada é a palavra kadosh. Vocês devem se lembrar de uma banda chamada Kadosh. Essa palavra tem a raiz na palavra kadash, que carrega vários significados, tais como ser separado, colocado à parte, ser consagrado, separar como sagrado e manter à parte. Um dos significados, então, mais comuns dessa palavra, a palavra santo, é a ideia de separado. Dessa forma, todo crente é um santo, porque ele foi separado, ele foi colocado à parte. Quem que o separou? O próprio Deus. Deus o santificou. Deus nos santificou. Veja como Paulo entende que os irmãos de Éfeso eram santos. Se você voltar aí algumas páginas da sua Bíblia, lá para o capítulo 1, versículo 1, parte B, você vai perceber que logo na saudação inicial, Paulo chama aqueles irmãos de santos. Aos santos e fiéis em Jesus Cristo que estão em Éfeso. Aqueles irmãos foram chamados de santos. Não tinham auréolas na cabeça. A visão católica de que o santo é alguém quase perfeito também foi refutada por Paulo no capítulo 4, versículo 12, texto que nós estudamos há 2 semanas, quando ele disse que os dons ministeriais foram concedidos à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Você deve se lembrar muito bem. Nesse sentido, nós aprendemos que nós somos santos, mas não perfeitos. Estamos num processo de amadurecimento. É importante destacar que a doutrina da santificação possui 2 aspectos: o aspecto posicional e o aspecto processual. 2P, fica fácil. Posicional e processual. E entender esses aspectos é de fundamental importância para remover todo o mal-entendido que possa haver nesse texto e em outros textos. Algumas pessoas, olhando para Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim, que devemos seguir a paz com todos os santos, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguns olham para esse texto e dizem assim, olha, é necessário então, para ver o Senhor, seguir a paz e a santificação. Então eu preciso primeiro ser santo para depois ser salvo. É óbvio que esse texto não está dizendo isso. É óbvio também que a santificação se faz necessária para que alguém seja salvo, mas que tipo de santificação? Que processo? Se você perguntar para algumas pessoas que acreditam que precisam se santificar para ser salvo, você pergunta, tá, me dá uns exemplos do que é ser santo.
Quando que eu me santifico? Você vai ouvir respostas do tipo, quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu estou nos cultos. Bom, é verdade. É verdade que isso coopera com a sua santificação. É verdade que esses elementos corroboram e ajudam na nossa santificação. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João 17, quando estava orando por nós, disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É lógico que a palavra nos santifica. É lógico que quando você ora, se coloca diante de Deus, você está se santificando. Isso é óbvio. O problema é você acreditar que você foi salvo por causa disso e se mantém salvo por tais práticas. Aqui mora o problema. Os que entendem que podem, a qualquer momento, por exemplo, perder a salvação por não praticar tais disciplinas, esses vivem uma vida cristã sem esperança. Porque constantemente estão a perder a sua salvação. Porque se você separar o seu dia, 24 horas, e dividir aí entre oração, jejum, leitura da palavra, bom, acho que você não faz mais do que 4 horas do seu dia. Então quer dizer que as outras 20 horas, então, você perdeu a sua salvação porque você não é santo. Será que é isso? É óbvio que não. Outro ponto é que se essas disciplinas forem necessárias para que alguém seja salvo, como uma espécie de mérito, nós encontramos um grande problema com a história do criminoso da cruz. Ele não teve tempo de descer da cruz, ir à igreja, orar, estar em comunhão, jejuar, ler a Bíblia. Mas mesmo assim o Senhor Jesus disse a ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como explicar isso? Para entender o que ocorreu com o criminoso da cruz, é preciso compreender então os dois aspectos da santificação. O primeiro aspecto é o posicional. O que é esse aspecto? O que significa isso? O aspecto posicional diz respeito à nossa posição diante de Deus. Por isso, posicional. E nesse sentido, a santificação, no sentido posicional, ela se assemelha à doutrina da justificação. A justificação, ela é posicional. É uma posição que foi estabelecida quando o justo juiz um dia bateu o martelo e determinou que seríamos justos. Pela justiça do seu filho, evidentemente. Mas a doutrina da justificação, ela é posicional, é uma posição que foi estabelecida. A doutrina da santificação, ela tem um lado em que ela é posicional. Há uma posição, e essa posição foi estabelecida pelo próprio Deus. Lembra que a palavra santo significa separado? Essa é a nossa posição, a posição de separado para Deus, separado por e para Deus. O que ocorreu com o ladrão da cruz é que ele teve a sua posição selada. O ladrão da cruz teve a sua posição diante de Deus determinada, santo, separado, porque ele creu em Cristo Jesus. Essa posição ela é estabelecida no exato momento em que você se rende aos pés de Cristo. Quando você se arrepende dos seus pecados, nesse momento você passa a ser justo e santo, porque você é separado para Deus. Só que não para por aí. O ladrão da cruz parou aqui, porque ele morreu. Ele creu em Cristo, a posição de santo foi separada, ok? Foi salvo, e acabou ali. Mas isso não ocorreu conosco. Vocês não morreram num dia, no momento em que se converteram. Não tiveram esse privilégio, porque é um grande privilégio. Se o ladrão da cruz tivesse sobrevivido, descido da cruz, automaticamente, então, ele estaria num processo de santificação. E aqui nós entramos no outro aspecto da doutrina da santificação. A santificação é processual. Isso significa que nós estamos num processo. Quando você se converteu, pensa num gráfico aqui assim. Quando você se converteu, está aqui o ponto inicial. Aqui você tem tempo e aqui santidade. Você se converteu aqui, o ladrão da cruz estava aqui. Posição estabelecida, santo. Só que ele morreu. Se ele vivesse, esse gráfico então, à medida que o tempo passasse, esse gráfico ia
lógico, subindo, vai caindo, mas vai subindo. Porque a ideia é que o crente, à medida que o tempo passe, ele se torne cada vez mais parecido com Cristo. Isso é, se ele não abandonar os meios de graça. Isso é, se ele não obscurecer o seu entendimento, se ele não deixar o seu coração petrificar, então ele estará num processo crescente. Esse é o aspecto processual. No dia da conversão, você se tornou um santo, a sua posição de santo foi estabelecida. E automaticamente iniciou o processo de santificação. E esse processo de santificação, ele apenas aponta para a vida comum de um cristão. É a vida comum de um cristão. Ser santo é o que é esperado dos filhos de Deus nessa terra. Não é supra-espiritual como defendem os católicos ou muitas seitas por aí. É o básico, é o que é esperado de todo filho de Deus. Agora, é preciso deixar bem claro, para que não reste dúvidas, que a santidade processual só é possível se a santidade posicional for estabelecida. Por isso, não tente empurrar santidade para quem não é crente. Ele não pode, porque ele não teve a sua posição estabelecida. Dessa forma, o cristão não busca a santidade para ser salvo. Antes, porque ele foi salvo, ele tem prazer em ser parecido com o seu Senhor. Outro ponto a ser ressaltado, irmãos, é que a santificação prática, essa que não é a posicional, que é a paulatina, que é a processual, essa santificação prática, ela serve para aprovar a profissão de fé que alguém afirma ter. É isso que nós avaliamos, nos candidatos de membresia. Se a profissão de fé deles está em consonância com a vida deles. Para que fique claro, eu vou repetir o que disse anteriormente. Somos salvos, somos santos porque fomos salvos. E uma vez salvo, eu demonstro isso de forma natural. Natural. Porque se eu tiver que mostrar para os outros que eu sou santo, tem alguma coisa errada comigo. Porque eu não preciso forçar para mostrar o que eu sou e pronto. Então, de forma natural, eu demonstro a santidade através da minha vida, que está em progresso e que não é perfeita. Mas está em progresso. Estou crescendo. Estou sendo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Estou falando tudo isso porque as ordens que encontraremos no texto, que começaremos a estudar hoje, ou já começamos no capítulo 4, na verdade, todos são referentes a essa santidade processual. Vocês já subiram alto da montanha. Agora Paulo nos levou para baixo e falou assim, agora que vocês conhecem o Deus que os salvou, agora que vocês conhecem a posição que vocês se encontravam e foram tirados, agora que vocês sabem que fazem parte da igreja, do povo de Israel, agora vocês devem viver em conformidade com tudo isso que vocês aprenderam. Primeiro vem o ensino, teologia, agora a prática, santidade. Percebe que eu não posso inverter? Eu só posso ser santo se eu tiver o conhecimento da palavra de Deus, porque é ela que estabelece o padrão, e a minha santidade está baseada não no que eu sou intrinsecamente, mas no que Ele me tornou. Intrinsecamente eu não sou santo, mas Ele me tornou santo, quando me separou e me santificou. Feito essas considerações, volte os teus olhos para o versículo 25.